Fala, Reinaldo, e Bom, aí? primeiro que ele está misturando alhos com bugalhos, uma coisa nada tem a ver com nada na fala do Bolsonaro, nós vamos explicar aqui. O Bibo Nunes, primeiro, claro, é sempre que é importante a gente, muitas vezes, mostrar a pegada do gigante para que as pessoas tenham noção do seu tamanho, né? Bibo Nunes é aquele senhor que propôs queimar vivos os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria porque eles protestaram contra Jair Bolsonaro. Insisto, ele se referia a estudantes, queimar vivos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria é a cidade em que ficava o Boate Kiss, a cidade que assistiu aquele terror. Ele falou em queimar as pessoas vivas, né? É o mesmo deputado que, quando se votou o feriado, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele votou contra, vociferou e disse: o trabalho liberta, que é o lema que está na porta, né, do campo de concentração de Auschwitz. São fatos, né? Você está dizendo que ele é nazista? Não, eu estou dizendo que, para combater o feriado da consciência negra, ele usa um lema que era um lema nazista. Ele não sabia disso. Puxa vida, ele chegou à vida adulta, deputado, segundo mandato, e não sabia. Que pena. Então, estou informando a ele, assim ele fica mais esperto. Vamos lá. É inconstitucional essa proposta. Eu escrevi esse texto hoje, vou demonstrar aqui para vocês. O Supremo consideraria assim? Não sei. Mas eu explico por quê. O Bibo, ele não está mudando toda a lei da ficha limpa. Ele fez um projeto para mudar o inciso 14, né, da Lei Complementar 64, do artigo 22, o inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64, que é a lei da inelegibilidade. Foi a lei da ficha limpa que mudou esse pedaço da lei, né? E levou para 8 anos a inelegibilidade para crimes. Presta atenção. Abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, a inelegibilidade passou de 3 para 8 anos. O Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade, né? Ele se tornou inelegível no TSE no dia 30 de junho de 2023. Tá? Por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. No dia 4 de julho do mesmo ano, 4 dias depois, o Bibo apresenta uma proposta para baixar a inelegibilidade de 8 para 2, justamente nos crimes pelos quais o Bolsonaro foi acusado. Pouca gente está se dando conta disso. Então, ele apresentou um projeto de lei para mudar uma lei para tornar Bolsonaro elegível. É uma lei com destino certo. É uma lei para proteger Jair Bolsonaro. É isso que se pretende. É uma lei que começa, então, ferindo o fundamento da isonomia. Você não pode fazer uma lei para beneficiar uma pessoa. Simplesmente fere a Constituição, mas isso ainda não é o mais sério. Isso ainda não é o mais grave, né? A Constituição tem um mandamento para que se vote lei de inelegibilidade. Está na Constituição. Parágrafo 9º do artigo 14. Eu leio para vocês. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, além daqueles que estão na Constituição, e os prazos de sua cessação, a fim, presta atenção, de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerado vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições. Ora, você tem uma lei complementar que proteja moralidade, normalidade do processo eleitoral e legitimidade, insista seu mandamento constitucional.
uma inelegibilidade de 2 anos em caso de condenação por abuso de poder político, abuso de poder econômico ou abuso dos meios de comunicação, por 2 anos, protege esses bens aqui? Não protege. Né? Ao contrário, você vulnera esses bens. Porque, vamos lá, o deputado é condenado, o senador é condenado, ele perde o mandato, digamos que ele seja condenado no primeiro ano, ou mesmo no segundo ano de mandato. Cometeu crime de abuso de poder político, abuso de poder econômico, meios de comunicação, ele é condenado, perde o mandato, fica inelegível 2 anos e já pode se candidatar na próxima? Você está protegendo o processo político eleitoral ou você está vulnerando o processo político eleitoral? Então, a mudança como está, como querem fazer, uma mudança ad hoc específica para eleger Jair Bolsonaro, está claro pelas datas, mas ainda que não fosse isso, claramente se está ignorando o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Porque se você, na prática, não vai punir, porque aí você vai ter uma justiça eleitoral inerme. Por um crime grave como esse, o deputado fica ali, o senador, sei lá quem, fica ali 2 anos, no máximo, né, sem concorrer, já concorre na próxima. Né, e ainda pode se dizer vítima da justiça eleitoral. Então, em vez de você proteger o processo eleitoral, você o torna ainda mais vulnerável. Nós vamos começar, mas tem mais coisas ainda, que tem um outro fundamento importantíssimo aí, que depois, quando reunir a turma, eu vou falar. Fechado. A gente vai para o intervalo em 2 minutos, então, pessoal. Fica aí, 2 minutinhos, a gente já volta. Ô, Reinaldo, e o Hugo Mota já até andou falando sobre isso por aí, né? Claro, aliás, não só sobre isso, sobre outras coisas. Até agora, todas as manifestações dele, é preciso que fique claro, todas as manifestações dele são francamente reacionárias, francamente identificadas com o bolsonarismo. Ele pegou a Não Constituição, desculpa, pegou a Constituição e tal, mostrou, fez aquela cena bonita, né? Citou Ulisses Guimarães. Sim, citou Ulisses Guimarães umas 200 vezes, citou Ainda Estou Aqui, e depois diz que o ataque do 8 de janeiro, por exemplo, não foi golpe, usando a tese bolsonarista, não foi golpe, porque golpe supõe arma, tanque e não sei o quê, quando já está demonstrado também, de resto, e ainda que não fosse, seria a tentativa de golpe do mesmo jeito, está demonstrado que, evidentemente, o ato de 8 de janeiro ele guarda conexão com 4 anos de pregação golpista e com as articulações golpistas que foram feitas ali, especialmente a partir de novembro, né? Lembrando que tem reunião em julho de 2022 em que se trama contra as eleições, né? Então, seja nesse caso, seja agora na mudança da lei da ficha limpa, as manifestações dele, obviamente, adernam para o lado bolsonarista, e mesmo em críticas que fez quanto à questão orçamentária, por exemplo, o governo precisa cortar gastos, com que, não, eu até concordo, né? Mas ele poderia, por exemplo, não ter votado a desoneração do PERSE, né? Ou dos 17 setores, e aí o governo teria tido superávit, não é mesmo? Se o segredo de aborrecer é dizer tudo, a gente diz tudo, né? Mas não para aborrecer, claro, porque é preciso dizer. Muito bom, Reinaldo. Aqui o pessoal do YouTube agradecendo a participação do Daniel, do Leandro, Gustavo aqui conosco também, Silva, Leilinha. Vamos voltar aqui para toda a nossa audiência. Estamos de volta. Complementa, Reinaldo. É importante esse assunto que a gente estava falando, né, sobre a lei da ficha limpa. E tem uma questão fundamental, que é um valor da Constituição, é um bem jurídico do processo político, enfim, do fundamento do judiciário, que é o princípio da vedação do retrocesso. Parece um palavrão, mas não é. Isto é, você não pode votar coisas, né, que piorem uma determinada situação e torne algo mais vulnerável do que estava antes. Vamos lá. Se você tem um determinado direito, né, assegurado, que atenda a um valor constitucional,
você ter uma legislação que atende essas pessoas, esses vulneráveis e não sei o quê, você não pode votar algo que torne a situação dessas pessoas mais precária, mais difícil. Portanto, caçando ou direitos fundamentais ou tornando efetivamente a vida delas mais difícil. Isso vale também no processo constitucional, né? A lei da ficha limpa, atendendo à Constituição, estabeleceu 8 anos de inelegibilidade, porque você já tinha 8 anos para outras circunstâncias, né? Então, apenas se estabeleceu 8 anos também para esses casos, né? De modo que, se você fizesse essa alteração, na verdade, você estaria praticando um retrocesso e abrindo as portas, querido, para outros crimes, né? Porque, veja só, crime contra a economia popular, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente, crimes eleitorais para os quais culmine pena privativa de liberdade, abuso de autoridade, lavagem e ocultação de bens, tudo isso tem inelegibilidade de 8 anos. Adivinha o que vai acontecer caso se aprovasse uma mudança da inelegibilidade para abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação, de 8 para 2. O próximo passo, assim que se atingisse alguém, seria tentar mudar isso aqui também. De resto, vai ter que criar uma anistia preventiva para o Bolsonaro, né? Porque ele ainda é indiciado por associação criminosa, tentativa de golpe, tentativa de romper o Estado de Direito, lavagem de dinheiro, peculato. Ele vai ganhar uma anistia preventiva também para se candidatar, né? Sustento que a mudança da lei da ficha limpa é inconstitucional, multiplamente inconstitucional. Leia o meu texto, está no UOL ali com mais detalhes.